Pessoal, então se você investe em Unifique ou pretende investir, saiu agora esta notícia da recomendação e cobertura dela por parte do Santander. Além de outros pontos, fala que ela pode ter um aumento potencial de 56% nos próximos meses. A gente vai dar uma olhada não só nessa notícia, mas também algumas outras perspectivas de valorização no médio e curto prazo. A gente pode observar aqui pela própria plataforma da Microsoft que há um certo consenso por parte dos analistas, na verdade 6, colocando um preço-alvo médio de R$ 5,52. Lembrando que hoje ela está cotada a R$ 4,12, uma alta de 1,23% no gráfico diário. Quando a gente observa aqui o gráfico de um ano, até podemos observar que ela está um pouco acima das média móvel de 200 e também 50 períodos. O que também a gente pode observar pela própria média móvel dos últimos 3 anos, que ela ainda está num bom ponto aqui de entrada dado pelo gráfico. Quando a gente observa um pouco aqui os seus valuations, ainda precisa atualizar um pouco, melhor ainda a plataforma, mas fato é que ela, frente aos seus outros pares, ela está bem mais barata, sendo negociado ao múltiplo muito abaixo de TIM, Vivo e também BrisaNet, que seria aqui um concorrente direto junto com Desktop, ok? Outra coisa interessante também, separei para vocês na apresentação, lembrando que os resultados saem nesse próximo dia 20, mas o que a gente pode observar, um bom serviço na qualidade de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura, sistema de data center, um dos seus diferenciais, Unifique telemedicina e também a parte de monitoramento. Um pouco dos seus números recentes, crescimento de receita na ordem de 7%, casas conectadas 3,7%, casas passadas, isso é importante observar. O que é casas passadas ou home passed? Imagine lá, né, que tem aqui as suas casas, você tem seus vizinhos, casa uma do lado da outra, aí você tem lá os postes, não é mesmo? Você tem aqui os postes, né? Então, ele conta como casa passada a quantidade de casa que o cabo passa. Então, aqui você tem uma, duas casas. E ele vem colocando que existe aqui um crescimento de 2,3% de trimestre a trimestre de casas passadas, o que pode aumentar a quantidade de oferta e também de conexões. Outro ponto também interessante é sobre a atribuição de rating, né? Até mesmo para uma empresa de telecomunicação e telefonia receber aqui um Double A, 2 As. Recentemente também fez aquisições de outras empresas do mesmo segmento e vem aqui com um EBITDA recorrente de 9% de aumento. Até mesmo na matéria aqui, que os próprios, talvez os consultores aqui assinaram, fala que ela está trabalhando hoje num percentual muito barato em relação ao seu EV/EBITDA, que é de 3,6, em relação aos seus outros pares, como por exemplo Vivo, Telefônica, entre outros, que opera na média de 8,8. O que a gente pode observar aqui? Ela praticamente está a metade do preço ou do lucro antes, né, das depreciações, né, que seria aqui o EBITDA, em relação aos seus pares, a metade do preço. Pois é, guardem esta informação. E por parte dos analistas, a gente até pode parar o mouse aqui e perceber que, dentre os analistas, tem alguns falando de um preço potencial em R$ 3,70, o que configura uma queda de 10%, porém a média dando aqui uma perspectiva de aumento de 34%. E alguns outros até mesmo colocando um valor justo de R$ 7,50, um aumento maior do que 80%. Responde uma coisa aí para nós, qual é o seu preço médio em Unifique, caso você invista? Caso não, coloca aí também se você tem interesse em conhecer um pouco mais esta empresa. Quando a gente passa aqui também pelas apresentações, tem uma coisa muito importante, né? É interessante que aqui em Santa Catarina, que é um dos seus principais estados de atuação, lembrando que ela atua nas regiões aí do sul, ela é a número 1 aí na parte de adições, né, líquidas, né, a quantidade de ligações, né? Então ela está em primeiro lugar frente a grandes players como Claro, Oi, Vivo, Vero
entre outras, né? A gente até pode observar aqui que a questão de casas passadas ela vem aumentando bastante e também de casas conectadas, por isso que ela é número 1 em Santa Catarina. E outros estados também, ela vem bem margeando aí, né, grandes posições. Bom market share significa 15% aqui do mercado, uma fatia bem expressiva, especialmente aqui na região de Santa Catarina, é um excelente market share para a empresa, e alguns outros pontos também. Eu quero tomar bastante nota e trazer para vocês informações bem recentes que saem agora no dia 20, né, na divulgação de resultado. Outra coisa também importante para a gente observar é a questão aqui dos seus valuations, né? Então vamos observar, por exemplo, últimos 12 meses, pessoal, ela subiu aqui 31%, então o pessoal já está meio que ficando de olho nela. Inclusive a XP que emitiu até relatório aqui de recomendação e também o Santander. Parte de dividendos, olha só, a gente sabe que esse setor que compõe lá, né, o famoso BEST, né, são dois S's aqui e um T. Esse T aqui é de telecom e telefonia, que é o setor da Unifique. A gente pode observar bons dividendos com boas perspectivas. Eu li o estatuto e faz parte uma boa política, uma política clara de dividendos. E para uma empresa que começou há pouco tempo na bolsa, ela vem pagando bons e sólidos dividendos, ok? Quando a gente observa aqui 5,15, pagando 21 centavos de uma ação de R$ 4, isso daqui é bem interessante. Observe, mínima R$ 3 nas últimas 52 semanas, máxima 4,38. Já está meio que se aproximando aqui da máxima. Tomem cuidado com o hype, né, que essas notícias trazem. É bom sempre esperar um certo momento, caso você não tenha entrado no ativo, porque sempre que saem essas recomendações, o papel dá essas explodidas. Então, tome um pouco de cuidado, cautela. Recomendo aqui que você estude um pouco mais aí o case, ok? Outras coisas também importantes, olha, veja como ela vem aumentando a sua liquidez média diária. Lembra nos primeiros vídeos, né? Eu acho que esse é o quinto vídeo que eu falo sobre a Unifique, né? E foi um dos primeiros vídeos no canal. Eu lembro quando aqui a gente fazia, tinha 300 mil, né? 300k de liquidez média diária. Veja como está aumentando a liquidez, né? O mercado dando atenção. A mesma coisa também aconteceu para Kepler, que a gente começou a falar. Também outra, a Celesc, né? Parte ali de Santa Catarina, enfim, a gente tenta trazer sempre algumas ações meio que fora do radar, sendo boas oportunidades. Tag along de 100% também, isso é interessante. Outra coisa, ela aqui, isso é típico de telefonia. Veja que ela está um pouco acima do seu valor patrimonial, 1,38. Claro, ela tem muita infraestrutura instalada, o seu patrimônio é alto, ok? Em relação ao seu preço. O PL também está um pouco esticado. Lembrando que na fórmula de Graham, a gente vai passar por isso, é máximo aqui 15, né, o PL, e o preço ao valor patrimonial 1,5. Então, aqui nessa perspectiva, ela está meio que tocando as máximas aí do nosso mínimo aceitável. Um lucro por ação interessante, positivo, ok? E é aqui que ela se destaca. Dá só uma olhada, ó, a parte de dívida não tem. Isso daqui vai ajudar a alavancar os M&As, né? M&As, né? Que seriam aqui as aquisições, especialmente dos pequenos e de outras sinergias que tem ali no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, além de outras regiões. Então, caixa tranquilo, sem dívida, permite se alavancar um pouquinho mais e adquirir novos players, por exemplo. Tanto é que quando a gente olha aqui a dívida líquida pelo EBITDA, vamos só dar uma olhada, assim, ela 0,21, dinheiro em caixa tranquilo. Dá uma olhada na eficiência operacional, ó. Margem bruta 44, margem líquida 15. Lembra daquele nosso indicador de incapacidade e incompetência? Muitas vezes a empresa ela tem um produto que tem um valor muito alto, um ticket muito alto, não por causa da qualidade, mas porque ela imputa ou embute para o cliente um índice de incompetência. Quando a empresa tem eficiência operacional, a margem bruta da margem líquida, elas são muito próximas. Faz com que você tenha eficiência operacional, onde você tem tanto conhecimento sobre o seu negócio que você não repassa a sua incapacidade ou incompetência. Isso não é um termo pejorativo, acontece em todas as empresas, né? Seria aqui aquilo que você desconhece ou aquilo que é um desafio dentro daquele nicho de atuação. Por exemplo, às vezes você encontra empresas que elas são tão redondas que a margem bruta e a margem líquida elas são muito parecidas.
né? Por exemplo, você pegar lá a TRPL, é muito parecida as duas margens, né? É bem interessante. Uma coisa que me chama a atenção aqui, além do ROI, né, que está dando um bom retorno de investimento, também sobre o capital investido, na ordem de duas casas decimais, essa questão aqui do aluguel das ações. Isso me chama um pouco a atenção, que já faz um tempo que o aluguel das ações está um pouco alta, o que a gente pode interpretar de duas maneiras. Ou está tendo muita especulação no papel, ou está tendo pouco papel no mercado. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, ó, Invest Site, eu entro aqui, eu consigo ver tanto taxa quanto porcentagem de ações alugadas. Vou colocar aqui FIC 3, beleza, e vou avaliar esses dois fatores. Ó, vou pegar primeiro aqui, vou pegar posição de ações alugadas, vamos dar uma olhada se a porcentagem de ações alugadas está aumentando. Ó. Então você vê aqui, ó, percentual de ações alugadas. E olha o que está acontecendo, está diminuindo, ó. Tá vendo? Aqui em números absolutos está praticamente zero de ações alugadas. Então, primeiro ponto, está caindo a quantidade de ações alugadas, ou seja, lá no book não tem venda descoberta empurrando o papel para baixo, como acontece, por exemplo, com IRB, Cielo, entre outros. Né? Agora vamos ver o porquê que as taxas estão aumentando. Ó. Então, sim, na verdade você já tem até a resposta. Né? Então, se a quantidade de ações alugadas está pequena e a taxa está subindo ou continuando alto, é porque tem poucas ações no mercado. Isso pode fazer o efeito contrário, fazer o preço subir, ok? Princípio da escassez aqui, certo? Poucas ações alugadas, taxa de aluguel alta, mais pessoas procurando a ação, ok? Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui, então, a nossa análise. Outra coisa importante, vamos fazer um cálculo justo aqui, olha, vou pegar os últimos 5 anos, embora não tenha histórico, vamos pegar uma média aqui de aproximadamente 10 centavos, vamos ver um valor justo aqui. Lembrando que ela tem perspectivas de mais crescimento, né? 0,1 dividido por 0,06, R$ 1,66. Bom, precisa melhorar um pouco aqui na questão dos dividendos, né? O valor justo aqui está um pouco abaixo. Mas vamos ver aqui em relação a tanto a fórmula mágica de Joe Greenblatt quanto também de o Value Invest de Benjamin Graham. Eu vou pegar aqui, deixa eu só aumentar um pouco, planilha disponível para os membros, quiser assinar, olha, R$ 4,99, né? Acesso a esse material e outros, pode cancelar a hora que quiser. Deixa eu pegar aqui então o FIC 3. Lembrando que a planilha é atualizada, FIC 3, vamos ver aqui, ó. Olha lá que interessante, ó. Como ainda ela não melhorou bastante ainda seu ROI e o seu preço sobre o valor patrimonial está um pouco esticado, né? E também o PL esticado, tanto para Greenblatt quanto para Graham precisa melhorar, porque a ação está cara. Valor justo 4,84, o valor hoje 4,9, a margem é muito baixa. Tá? Então aqui, no caso, ela teria, vamos esperar aqui o quarto trimestre, ver a nova atualização, como é que fica, para a gente poder ver ela mais de perto, né? Estudar ela um pouco mais. Nesse ponto, por hora, ela está um pouco cara. Mas coloca aí, você tem investido? Gosta da ação? Coloca aí no campo dos comentários o que você tem feito e também se você gosta desse conteúdo, considere dar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Obrigado, até mais, tchau, tchau.